Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 11 de maio de 2023, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, todas as informações importantes para você começar este novo dia, a partir de agora, aqui no Folha no Ar, pelo Face também, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV, daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, e logo mais reprise na Plena TV, que também é uma emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva para Campos. Tempo amanhece aí parcialmente nublado, mas a predominância hoje é de tempo nublado com máxima de 26, mínima de 20. Agora faz 21 graus aqui na planície Goitacá. No programa de hoje, com a Luísio Abreu Barbosa, vamos conversar com a Natália Kurtz e com a Renata Monteiro. Elas são cantoras de rock, cantoras e também compositoras. Enfim, elas vêm para falar sobre a vida e morte e também o legado de Rita Lee à cultura do Brasil, as dificuldades e oportunidades à mulher no rock, na música e na arte. A violência contra a mulher, de uma forma geral, mas em Campos, que esse começo de ano está muito tenso, é bem complicado, e também uma Câmara Municipal de Vereadores composta por 25 cadeiras com 25 homens. Vocês vão comentar tudo isso. E outras, claro que assuntos também pertinentes, mas de antemão, muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindas. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com aplicativo exclusivo, baixe o aplicativo aí na sua lojinha e acompanhe resultados de exames, marque também o atendimento domiciliar, acompanhe o seu cartão de vacina pela Vacina Plínio Bacelar e muito mais. Só baixar o aplicativo, é gratuito. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br para você conferir agora aí com a gente. Aliás, a gente falando de violência contra a mulher, caso Letícia, foi um dos que chocou, né, a região toda, o estado, e traz aqui novidade hoje. Caso Letícia, Justiça nega habeas corpus a Diogo Viola de Nadai, acusado de mandar matar a companheira Letícia Peixoto Fonseca, que estava grávida, e se não me falha a informação, de 8 meses, alguma coisa assim. Homem público de Campos viraliza. Rita Lee vive e ensina, é destaque também no portal Folha 1. Potencial econômico de Campos atrai interesse de empresa chinesa. Grupo de trabalho vai ser criado para traçar estratégias de negócios. Carla Capucci anuncia linha de crédito pelo Fundesan, é o Fundo de Desenvolvimento de São João da Barra. O objetivo é aquecer a economia da cidade, concedendo linha de crédito de até R$30 mil. Surto de pneumonia e bronquiolite faz crescer procura por atendimento. Castro anuncia que professores do estado vão receber piso nacional. O piso nacional é de R$ 4.420,55. Serviço de fressagem da 28 de março entre o IFE e Beira Valão é concluído. Aprovado reajuste de 8% no salário dos servidores públicos de Quissamã. PM apreende outra granada, arma e munições
dentro de parede oca em São Francisco do Itabapoana. Apenas 11% do público-alvo foi vacinado contra a gripe em Campos. Dia das Mães movimenta o comércio, que deve ter aumento de vendas. Mulher é picada por escorpião em supermercado em São João da Barra. Torcida do Americano se mobiliza para a estreia, sábado próximo. E muro da prefeitura recebe grafite sobre bicentenário da independência. Muitas informações, todas elas lá no portal folha1.com.br. Bom, o programa de hoje vai seguir na linha. Ontem a gente começou a falar, foi um bloco do programa inteiro dedicado aí a Rita Lee, a morte também, um pouco do legado dela, mas como bem observado pelo Aloysio ontem, eram 3 homens da bancada, 4 homens aqui no programa, né? E falou, poxa, não é legal a gente falar de vitória e de rompimento aí, de vários preconceitos e muitas conquistas da mulher com o homem. Eu até tentei me defender aqui, tentando puxar a sardinha para o nosso lado, falando que já é um avanço, que o homem debatendo, reconhecendo, admitindo que houve erro, e muito, e acontece muito, e que a mulher deve ter o seu espaço, ser reconhecido, valorizado, e no mínimo, de tudo isso, ter aí os seus direitos devidamente cumpridos e resguardados, mediante tanta violência, tanta ignorância, tanta brutalidade, seja ela física, psicológica. A física é terrível, a psicológica é terrível também. Então, hoje, em tempo, né, Luiz, corrigindo aí a bancada, 2 meninas excepcionais, e que já vão escrevendo aí a sua história, como o caso da Natália também, da Renata, vão transcendendo aí o momento. A primeira voz feminina no dia do rock Goitacá. Olha que bacana, olha que legal. Natália, bom dia. Natália Kurtz é cantora de rock e compositora também. Eu vou pela ordem aqui, eu acho que eu inverti aqui, mas deixa eu dar um bom dia à Natália e depois a Renata. Não, tá certo. Pela ordem alfabética é a Natália Kurtz. Bom dia, obrigado, seja bem-vindo, Natália. Bom dia a todos os ouvintes da Folha. É um prazer estar aqui falando da nossa eterna diva e admiradora Rita. Ótimo. E falando por enquanto, mas depois cantando também. Não vai ter jeito. Com certeza. Ontem me mandaram mensagem pedindo pedindo um especial Rita Lee. Só que eu tô assim, será que é oportunismo? Eu tô nessa, entendeu? Pode ser. É complicado para mim. E hoje em dia, então, tudo que você faz tem um julgamento pesado aí pelas redes. Então, eita. Mas quer saber? É que eu não posso falar aqui agora, mas taca lá vai se beirando aí pela sombra. Renata Monteiro, bom dia, obrigado pela presença. Também a Aloysio foi longe, trouxe aí as meninas novas, e o que significa, assim, sobretudo, não pela idade, mas assim, pela idade também, mas pela juventude de vocês, a luta que vocês têm pela frente, né? E já colocada lá pela Rita como precursora disso tudo aí aqui no Brasil. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, gente. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço, o reconhecimento, porque, como você falou, é muito difícil a gente ocupar esses espaços, principalmente num gênero que não é majoritário, né, aqui no Brasil, na nossa cidade. Como você bem colocou, a Natália, a primeira mulher a fazer história aqui em Campos, participar desse dia tão importante para o gênero, né? E agradecer, infelizmente, assim, com muita tristeza, que o motivo pelo qual estamos aqui, mas também é muito importante a gente continuar reforçando a importância de Rita, para a gente, para o Brasil no geral, né? E preenchendo esses espaços, e preenchendo bem, eu acho que o que vale é isso. E mantendo o legado vivo. Isso dela. Aí. E, naturalmente, essa luta. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, nessa bancada sempre importante a sua presença, Aloysio. Bom dia, bem-vindo, e já de antemão, obrigado pela oportunidade hoje, e não vou dizer corrigir, mas de em tempo a gente trazer aqui, de fato, quem deve fazer as avaliações e trazer a voz de quem realmente também não só luta, mas sofre no dia a dia aí esses preconceitos. A
A Renata falou que é a minoria, é interessante. A maioria da população brasileira é feminina, a maioria do eleitorado é feminino, então tem alguma coisa errada aí. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto, pela ordem alfabética, bom dia, Natália, bom dia, Renata, obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos aí sobre mulher de maneira geral, mas especificamente na música, na cultura, na arte. E vamos falar nesse primeiro bloco, a Natália falou da nossa grande diva, e aqui e o Grupo Folha acho que sabe bem o que é ter mulher empoderada, porque tem uma mulher como presidente já há 40 anos, né? E é literalmente uma diva, a Diva Abreu, né? E minha mãe é que eu mando um beijo se estiver nos ouvindo. Nossa editora, o editor-geral da redação é José Matias. Sim. Então a gente está há algum tempo bem mandado aí por essas mulheres ficam mandando na gente, a gente fica só no front. E pro bem nosso, né? Nosso bom dia especial a 3 categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta: os taxistas, motorista de aplicativo e professores. Motivo é realmente motivo triste, é o luto, né? O preto está muito associado ao rock, mas não por acaso estou vendo todo mundo de preto aqui hoje, né? E ainda como seria digno de Rita Lee, com algumas cores para destacar, né? Ontem, como de fato a gente estava conversando aqui, a gente estava já tinha marcado com o Renato Siqueira, que é um arquiteto. Eu nem sabia, para ser sincero, que o Renato também era roqueiro. Não de tocar como eu, assim, mas de ouvir, de colecionar discos, de conhecer. E aí foi errado no grupo do WhatsApp do programa que ele era roqueiro para falar de Rita Lee, porque ela morreu na noite de segunda, mas a notícia da morte dela só foi veiculada no final da manhã de terça, né? Morreu de carcinoma broncoalveolar, câncer de pulmão, né? Lutou bravamente contra ele, mas só foi liberado na terça. E aí começamos aqui, porque em se tratando de Rita é inevitável deixa eu falar sobre isso aqui, do cantar a mulher, né? De cantar o que é ser mulher, de cantar a sexualidade da mulher, de cantar as fases hormonais da mulher de uma maneira como nunca ninguém tinha feito antes, né? E até ser censurada por conta disso e presa, como foi o caso dela na nossa ditadura. Mas vou começar perguntando para vocês, e perguntar acho mais óbvio possível. Qual é o legado, vou seguir a ordem alfabética, depois eu inverto. Qual é o legado de Rita Lee na vida e na carreira de vocês, Natália? Como eu já disse, Rita Lee é soberana na minha carreira, pelo menos, mas acredito que tem um pouco em cada mulher, artista ou não, existe Rita Lee. Mas acho que transgressora, acho que sempre anti-establishment, que ela nunca aceitou as coisas como elas eram. Ela foi percussora nas canções dela. Tem uma canção dela de 93, que ela já foi o primeiro videoclipe com beijo gay, em 93, Obrigado Não. E ela fala sobre todas as coisas que hoje em dia ainda são ilegais, ela fala, ela conversa, ela traz essa reflexão ainda para aquela sociedade na época. Se hoje a gente ainda tem essa discussão um pouco mais evoluída, graças a ela estar falando naquela época. E a presença dela em todos os lugares, mesmo sendo expulsa dos Mutantes, depois Tutti Frutti, né? Depois ela já com o Roberto, ela sempre foi... Eu li o livro dela. Ela sempre foi... Autobiografia, que é sensacional, recomendo a todos. Eu li na pandemia. Ela sempre fala... Ela sempre, por ser a filha caçula, sempre teve a liberdade que os caçulas têm de... O caçula é sempre o despirocado, né? Lá em casa, não. Lá em casa, não? Não, Na minha, é. Lá o contrário. O caçula é sempre. Então, ela teve essa desculpa, né? Essa desculpa esfarrapada. Mas ela é...
o deboche, o bom humor que ela leva, porque ela levou alguns reveses na vida que permitiram ela a transcender e poderiam ter parado ela, mas a verve dela, a força dela, se traduziram nisso, né? Então ela tudo, gente, tudo me influencia. Então é um amor assim. Eu acho que se tiver uma filha, o nome vai ser Rita, em uma homenagem, porque sou muito fã mesmo. Renata, eu vou passar a pergunta a você. Lembrar, a autobiografia dela é sensacional. E sabe como é marcou essa autobiografia dela? Ela, quando criança, você via que ela já nasceu diferente. Sabe o que ela fazia, Nogueira? As crianças deixavam o sapato assim para entrar na sala, né? Ela ia lá e urinava no sapato das crianças. Renata. Maravilhosa, gente. Rita, falar de Rita, ao mesmo tempo que é uma coisa muito gostosa, assim, eu acho que Rita me remete sempre a, mesmo com toda essa abertura, com essa transgressão, com os posicionamentos dela, sempre me lembro de Rita com muito bom humor. Apesar dela sempre ter se declarado uma pessoa mal-humorada, que às vezes estava de ovo virado com a vida, eu acho que a representação dela na vida de nós, mulheres, estando na música ou não, significa... A gente pensa nela como uma pessoa que realmente, como a Natália bem colocou, abriu portas e ensina a gente esse posicionamento, essa necessidade da gente se colocar nos lugares sem ter medo de quem somos, né? Eu acho que Rita viveu sem ter medo de se posicionar, sem ter medo de quem ela foi, tanto é que foi uma das mulheres mais perseguidas da música na época de ditadura, né? Foi presa, inclusive, aí teve apoio de Elis Regina e assim começou uma amizade linda, né? De quem sou muito fã também. Então, eu acho que falar de Rita é lembrar de tudo isso, né? E eu acho que, para mim, o mais importante é essa falta até de representatividade dentro do gênero que a gente toca. Muito, muito interessante, inclusive, como que Rita entrou na minha vida. Não foi através da leitura, mas foi como eu acho que na vida da maioria dos brasileiros, através da música. Meu professor de canto, antigamente, falava assim: Renata, você precisa buscar referências femininas, porque o rock é um gênero muito excludente, majoritariamente masculino, assim como a maioria dos espaços, né? Então, eu comecei na música sempre buscando muitas influências masculinas. Ele fala, cara, temos que mudar isso. E aí, assim, sem pensar duas vezes, de forma natural, a primeira mulher que levei foi Rita Lee. Vamos estudá-la, vamos procurar. E assim abriram-se as portas de letras muito... Como a Natália colocou, na época dela, em 93, ela está falando sobre beijo gay, sobre coisas que hoje ainda são muito... A gente já avançou, graças a Deus, bastante, mas ainda são assuntos muito difíceis e ela sempre tratou de uma forma muito leve, como se estivesse falando de um assunto do dia a dia, né? Eu acho que isso é o mais importante, a gente tratar com naturalidade, a mulher falando de sua sexualidade, de ocupar esses espaços e de ter essa resistência sem precisar ser de forma forçada. Natália e Renata, deixa eu usar aqui uma pergunta lá do grupo de WhatsApp desse programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, que vem da Lívia Nunes. Jornalista Lívia Nunes. Obrigado, Aloysio. Rita Lee não intencionava ser feminista, mas os obstáculos do machismo a empurraram para este local. Em suas composições abordava comportamento, amor, sexo e chegou até a ser censurada ao citar menstruação em uma música. Aliás, a Luiz citou isso ontem aqui. Como compositoras, as artistas convidadas percebem que ainda há temas que soam como tabu ao serem citados em suas composições. Pode ser agora a Renata. Com certeza, com certeza. Eu acho que, principalmente dentro do gênero que a gente canta,
muitas músicas a gente tem palavrões, enfim, posicionamentos mais revoltados, assim, né? Uma boa essência do rock and roll. E quando tem uma mulher falando um palavrão, ou falando de sexo, ou falando de qualquer coisa que seja considerada tabu, eu acho que o martelo de julgamento da sociedade vem com uma mão, um braço muito mais pesado, né? Então, realmente, assim, principalmente essa parte de composição, ou até mesmo na hora de você se colocar, né? Tem a questão da hipersexualização, os homens esperam que você esteja ali como uma figura, né, com pouca roupa e querem te objetificar. Mas, assim, a gente tá com pouca roupa ou não é porque a gente quer. E, enfim, acho que é o mais importante a gente ter essa igualdade material, no sentido de você poder estar ali xingando ou falando sobre assuntos tabu, sem você ser muito mais julgado, hiper julgado por ser mulher, né? A forma de conduzir a carreira é uma complicação, porque eu tenho músicas que eu evito, minhas, que eu evito, porque são muito escrachadas, porque a gente tenta transgredir, mas a gente está em Campos dos Goytacazes, ainda uma cidade muito conservadora e religiosa também. Inclusive, Rita Lee tem uma citação maravilhosa: tirem seus rosários dos meus ovários, que já explica ela, né? Mas a gente tenta sempre está ocupando esses espaços, colocando bastante da nossa interpretação, do nosso modo de ver as coisas, porque a mulher tem uma visão mais sensível de ver as coisas. A gente tem esses lugarzinhos de sociedade preconcebidos, mas a gente é um pouco mais sensível. Acho que justamente pelos hormônios que por a gente gerar, né? Por termos ovários. Então, acredito que a gente ocupando esses espaços, eu tendo feito parte... Eu não sou a primeira de Campos, já tivemos outras no passado, obviamente, e tem que ser lembrado, e a gente precisa continuar persistindo nisso, porque é o que a gente ama, é o que faz a gente... A arte é uma coisa que me faz sentir viva mesmo, é a minha verdade, é estar me apresentando completamente no palco. A gente estava conversando aqui ontem com o Renato, que também é roqueiro, gosta, e calhou de ser ele, como eu falei aqui inicialmente. Só pra, a referência que você falou dos ovários, tem uma expressão. Eu sou um homem, gosto de rock, eu ouço rock desde garoto. Eu cresci num boom do rock nos anos 80, né? Fui garoto naquela época. E eu não posso repetir aqui porque é uma Constituição Federal, mas eu vou repetir em castelhano, que o rock tem cojones. Uhum. E ela dizia, tem cojones, mas rock também tem ovários, baby. Exatamente. Né? Essa coisa da Rita, porque eu estava falando aqui, em poesia, todo mundo repete, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não está no imaginário popular, virou dito popular, mas não é dito popular. Foi um poeta chamado Gregório de Matos, século XVIII, nosso primeiro barroco, para mim, nosso primeiro grande poeta, que escreveu. E Gregório de Matos é um poeta erótico fecenino também, e é religioso fecenino. Eu não posso reproduzir aqui. Coisas assim, bem barra pesada mesmo para o século XVIII. Ou seja, o homem já cantava isso no século XVIII. Até Rita, isso não acontecia. Você pega, o que eu acho que tem um paralelo muito grande com ela, Dolores Duran. Uhum. Mas Dolores cantava o amor sempre... Primeiro porque é França do Bolero, né? No samba canção. Sempre com um sofrimento, um motivo de sofrimento, de dor de cotovelo, de fossa. E Rita vai cantar o sexo sem amor, primeiro lugar, mas como uma coisa natural. Quer dizer, Gregório de Matos, século XVIII, Rita começa ali na década de 60, vai até... são 6 gerações que ela pega, né? Como é que vocês veem isso? Eu vou começar agora eu vou repetir a ordem, né? Porque pela Natália, desculpa. Não, eu vejo isso como uma confirmação. E a gente tem também, como a gente estava dizendo, os homens sempre puderam falar sobre essas coisas. Aos homens sempre foi permitido ser transgressor,
É uma verve positiva sobre eles, mas quando a mulher transgressora, o martelo do julgamento é sempre mais pesado quando é uma mulher envolvendo uma mulher falando, se posicionando, se colocando. Eu vejo essa trajetória linda que pavimentou nós, mulheres. A importância dela é gigantesca. E ela também sofreu violências, né? Ela sofreu uma violência na infância, sexuais, inclusive. Quando ela perdeu a virgindade num estupro, né? Num abuso. Então, ela, desde criança, passou por isso. Passou por essas violências. Então, nada do que nós estamos passando aqui, apesar de estarmos numa geração da internet, em que tudo é mais escrachado, porque antes ela... o jornal está falando mal de mim? Ela só flip the finger. Ela só fazia isso e... quero que andem pela sombra, como você disse. Mas ela nos auxilia e nos guarda. Além de tudo, a escrita dela é muito, muito, muito maravilhosa. Eu estou louca. Ela está lançando, né? Vai lançar uma segunda biografia. Mas acredito que antes dela ainda tivemos Celie Campelo, né? No rock. Carmen Miranda anteriormente, que apesar de não ser rock, ela também sofreu muito, foi muito rechaçada, mas conseguiu seu espaço. Temos pontualmente mulheres, né, que fizeram parte da nossa caminhada, né? Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. Aqui em Campos, Benta Pereira, que não é do rock, mas sim. Campos tem essa verve feminina e nem sabe. Vocês sabem da história do Brasão? O Brasão de Campos, sim. Até mulheres lutam pelos seus direitos. Sim. Então, eu também arrepio. Porque é bonito, mas a gente não fala sobre isso. Não é falado. A gente tem uma vocação feminista muito pesada. Finazinha, né? Heróis. E não era para ser tão conservadora. Exato, assim. Isso que eu não entendo. A nossa história tem mulheres incríveis. Aliás, nossa heroína é a Benta Pereira. Exatamente. A filha dela, a Mariana Barreto, também participou de alguns levantes também, não foi? Foi sim. Com os Assecas. Com os Assecas, isso. Foi. Não era para ser tão... Não era. Conservador. Ou se fosse, não sei se... Isso é meio contraditório, não? Com certeza. Desculpa de atrapalhar seu pensamento. Que isso? Aqui a gente está numa conversa. E é muito recompensador ter alguém, ter uma referência. Porque realmente, como você falou sobre buscar o rock feminino, a gente encontrar a nossa voz é muito difícil. Não só nossa voz, efetivamente, porque a gente tem as referências masculinas sempre se colocando, e a gente não consegue... É difícil transcender isso. Porque as pessoas querem ouvir um cantor, querem ouvir a voz imitada, eles querem ouvir um CD, eles não querem ouvir uma versão, alguma coisa que você coloque, um pensamento, se você coloca o seu estilo. Eles querem ouvir, muita gente em Campos ainda quer ouvir como se fosse uma voz gravada. Falo, uma voz gravada, para imitar, eu prefiro colocar o CD, bota um DJ. A falha faz parte da arte, né? Não, com certeza. É um elemento essencial, inclusive. Com certeza. E faz a gente crescer, porque a gente tem humildade de ver que a gente não é... uma vez eu tô cortando, tô devagando, mas eu vi um show da Adriana Calcanhoto, que eu sou muito fã, Adriana tocando violão, e ela erra o violão, a nota, na música Devolva-me, sua música mais famosa. E aí você vê aquele microsegundo dela reagindo àquilo, aquele e aí ela volta. Então, se até a Adriana Calcanhoto é possível, quem sou eu? Uma mera mortal. Exatamente. Renata. Eu acho que assim, uma grande questão que você colocou em relação a essa coisa da Rita falar de religião e de sexualidade, ao mesmo tempo tratar coisas muito naturais, quando você me convidou ontem para participar dessa conversa, eu me lembrei muito de na época, assim, acho que era o comecinho dos anos 2000, 2003, mais ou menos,
uma música dela que veio para o mainstream, porque foi tema de novela, a música Amor e Sexo, uma das mais famosas, né? E eu me lembro que eu era muito criança ainda, então era um assunto terminantemente proibido, principalmente para meninas, né? E a minha criação foi uma criação dentro da Igreja Católica, então mulheres não podem falar sobre isso, é um assunto tabu, você tem que se comportar, é muito feio uma mulher estar falando sobre isso. E aí eu tinha pavor de escutar essa música. Começava a música na novela, eu corria para o quarto. E aí hoje em dia essa é uma das músicas uma das minhas músicas mais favoritas dela, assim, se eu posso colocar, né, como se não a mais favorita, porque a forma com que ela trabalha esse assunto, como você falou, separando muitas vezes o sexo do amor, o amor do sexo, juntando também, eu acho que é muito importante essa representação. E hoje, se eu me sinto confortável para falar sobre isso, com certeza teve essa influência dela por trás, né? Então, eu acho que tomara que as próximas gerações, e o nosso papel é continuar reforçando isso, passando esse legado à frente, tentar trazer essa referência de que está tudo bem falar sobre isso. Estamos em 2023, já 20 anos depois dessa época aí, e a gente ainda ouve muitas pessoas censurando. Não, isso não é assunto para a mulher falar. E a mulher vai falar assim. Só uma observação que a Natália falou. Para os homens é mais sem sombra de dúvida, para os homens é mais fácil, mas Gregório de Matos, só para citar o exemplo, que eu acho o nosso primeiro grande poeta, nosso primeiro grande cantor, um cantor brasileiro do Brasil, não foi tão fácil, não. Ele acabou deportado para Angola. Ele na época, a capital brasileira era Salvador. Ele era de Salvador, ele foi a Portugal para estudar, ele é formado em Direito, em Coimbra, como todos os bons, os cidadãos de bens, né? Não de bem, de bens da época faziam, e acabou morrendo em Pernambuco. Mas vamos voltar aqui, como diria Capi, para o nosso canavial. Nosso canavial. Pium, outra figura querida, poeta também, diretor de teatro. Vocês conheceram o Capi? Não. Não. A Capi tinha que ser mais conhecida, sobretudo pelos artistas de campo, pelas novas gerações. É uma falha, acho que na nossa formação cultural. Muitas pessoas. A gente passa por muitas pessoas e não... Lúcia Meiners é uma pessoa também, uma poeta, grande poeta. Enfim, tem uma pergunta aqui de outro jornalista no grupo, a Silvana Venâncio, de Bom Jesus, Itabapoana, estudou comunicação comigo na FAFIC. Silvana, se estiver ouvindo, um beijo. Quero perguntar às cantoras, qual a música de Rita Lee que mais lhes representa? E o que precisa para a mulher ter mais oportunidade na cultura? Renata. Olha, eu acho que eu me identifico muito com uma música que, inclusive, Rita fez a pedido de Elis. Elas Doce de Pimenta. Eu acho que é uma das músicas que mais me representa, assim, quando ela fala que ela não tem... assim, tudo que a letra dessa música representa, eu acho que combina muito comigo, principalmente com o meu estado de espírito hoje em dia, que eu tô cansada, mas resisto. E quando eu não quero acreditar, continuo acreditando que as coisas vão dar certo. Quando ela fala sobre o otimismo, muitas vezes no dia a dia, como ele colocou no começo, as notícias que a gente ouve. Tem dia que é difícil acordar e ler as manchetes, mas a gente continua resistindo. Eu acho que essa letra representa muito isso para mim. E hoje acho que é uma das músicas que mais me aproximam da composição dela. Eu acho que é essa. Você pode cantar um trechinho pra gente? Ai, não, por favor. Você é cantora, cara. Pra não dizer que a gente é ruim, eu avisei antes. Vamos deixar mais pro final, mas assim, eu acho que essa, talvez, Mutante também, apesar de, né? Sensacional. Maravilhosa. Não vou me arriscar agora, assim, né? 7 da manhã, por favor, gente. Então vamos lá, Natália. Cara, você fez uma pergunta muito difícil para uma libriana. Silvana. Silvana, ajuda a amiga aí, porque é uma música favorita de Rita Lee, que tem uns 5 CDs, deve ter uns 10 CDs de Rita Lee só de hit, só de música maravilhosa. Mutante é muito boa. Eu ia falar as mulheres do mundo inteiro, agora, todas as mulheres do mundo. E agora o nome exato, sempre me confundo. Que ela retrata todas, ela vai dissecando. Toda mulher quer ser amada,
Toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. E ela vai falando todas as mulheres, desde Chiquinha Gonzaga, que fizeram história, para elas são relevantes. Então, eu acho que isso, o bonito dela também é isso, porque ela levantou as mulheres e se levantou junto. É uma coisa, entendeu? Muito unida, muito amorosa, muito carinhosa. Não há rivalidade, não há... Quando se fala de Rita Lee, não há rivalidade. Não há, principalmente porque, né, nós, a nossa estatura, mas entre elas também não há rivalidade. Ela é amada, gente. Vocês viram no show do Roberto Carlos? Ele levantou 1 minuto de silêncio. Ele falou no microfone, pediu 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio, não, 1 minuto de palmas. As pessoas se levantaram para aplaudir a vida de Rita Lee. Então, isso é muito bonito, isso é muito... É um reconhecimento, assim, impressionante. Mas eu amo Mutante também. Mutante é sensacional. Eu gosto muito da Rita Lee também, o dialeto, né? A forma dela, até nas letras, utilizar. Ela utiliza um pouco aquela coisa da Jovem Guarda, palavras que são próprias daquela época. Mas eu gosto muito também, sabe? Papai me empresta o carro, eu gosto. A época da Jovem Guarda eu gosto de muita coisa dela. Mas ela tem palavras e ela faz rimas muito interessantes. A linha poética dela é muito interessante, porque é algo fora do comum, fora do normal, do usual que os compositores utilizam. Porque a gente sabe que tem rimas fáceis de se fazer, mas ela não. E ela eleva o vocabulário, ela não perde a linha do sarrafo, o padrão dela. É próprio. Genial. Ela é genial. Tem aqui Gustavo Holandi Sofiati, historiador, me corrigindo aqui, Gregório de Matos viveu no século XVII, não XVIII. Falando nisso, eu acabei de receber a notícia aqui que a biografia dela vai sair dia 22/5, livro, a nova. A autobiografia nova. Obrigado aí, Gustavo. Ou seja, é mais precursor ainda, né? Volta um século. E Amor e Sexo é uma parceria improvável dela com o Arnaldo Jabor. Sim. Ela leu uma crônica de Jabor que falava das diferenças de amor e sexo, e aí ela fez a música. E tem um Serginho Groisman, tem esse momento, e Jabor é muito desafinado, Sim. cara. Essa cena é maravilhosa. Essa eu não vi ainda, preciso assistir. Muito bom, ele tocando muito, mas assim, incrível, né? Muito desafinado. Eu fiz faculdade de Direito, e como a verve de artista veio desde a época, eu fiz uma versão, Amor, Sexo e Direito. Aí eu falava, amor amor é sentença, sexo é recurso extraordinário. Eu usava coisas do direito, mas que fazem sentido para nós que somos versados no assunto. Não é música, era um poema só. Um poema. Foi... Mas da música também. Mas né? Não tinha como fugir disso. Esse poema foi publicado no jornal da faculdade e as pessoas toda vez que alguém vê esse poema falam, nossa, que poema legal. É diferente, porque é diferente, né? Você trazer algo empertigado para um meio né, profano, vamos dizer assim. É o sagrado com o profano, um pouco dessa mistura. Engraçado que é um ambiente também muito formal, né? Você trazer essa... É maravilhoso. Gregório de Matos também era advogado. Ele foi daqui para Coimbra para estudar Direito. Para terminar a pergunta, quem teve canto falando sobre Rita Lee... Terminar o bloco, perdão. Do Renato Siqueira, que ele faz aqui no grupo... Se é que consideram que existe uma fase da carreira solo da Rita Lee como maior destaque musical, em termos de qualidade como roqueira, qual seria, Renata? É muito difícil você colocar só olha, eu acho que a carreira inteira dela, não dá para separar essa última fase, mas eu acredito que... que pergunta difícil, é uma pergunta tricky, né? Para você
responder. Eu acho que essa eu vou responder assim de forma evasiva, mas assim conclusiva, porque não tem como escolher só um pedaço ou achar um destaque. Eu não consigo, assim, não sou capaz, eu acho. Eu diria como ela saiu, né? Como ela terminou a carreira dela. Que ela levou, viu os policiais, foi um show em Sergipe, viu os policiais dando uma dura nas pessoas que estavam ali, né? E ela os confrontou e se lascou, porque levou um processo, mas ela foi ela até o final. Mas ela não pagou os caras, não. Ela Parece que ganhou. teve processo. Ela ganhou? Dos 35 policiais, ela não perdeu, ela ganhou o processo, ganhou a causa. Ela ganhou a causa? Eu não lembro disso, eu pensei que ela tivesse perdido. Jurar na minha cabeça que eu tinha Seus isso. FDP, vem aqui e me prenda. Vocês pensam que eu tenho Que ela medo começou a de reclamar. Depois ela aumentou o tom, levantou. Isso aí. Como ela cantou, né? Pagou indignada no palanque, são mais machos que muito homem. Exatamente. Não, e também tem uma outra história sensacional, que é a história do colar com substâncias ilícitas. Ela passou no aeroporto internacional trazendo substâncias ilícitas presas num colar para todo mundo ver e ninguém viu. Porque, se não me engano, ela tinha saído da época da ditadura, estava sem grana, não sei o que, ela trouxe para vender. Inclusive, ela diz isso no livro. Então, isso é muito... Eu estou pontuando porque é ser Rita Lee. A essência de Rita Lee é ser contra o sistema. É completamente... com muito bom humor, ser extremamente revolucionária. Isso... Talvez uma das coisas mais marcantes também, eu acho que a gente fala muito desse posicionamento, de representação e tudo mais, mas a Rita também soube reconhecer seus limites, né? O jeito que ela parou de fazer shows, ela falou, olha, eu sou uma artista visceral, eu trabalho com o meu corpo, meu show é sobre o meu corpo, no sentido de movimentação, de entrega, e eu não sou mais fisicamente capaz de fazer isso, então eu prefiro me retirar dessa forma, porque eu não quero entregar a Rita pela metade, né? Mas então acho que isso é muito... Tem um outro fato sobre isso muito interessante. Não sobre ela, mas sobre ele. Porque se a gente tem... Eu acredito que se a gente tem Rita Lee até hoje, é graças ao Roberto de Carvalho. Porque na autobiografia dela, ela passou no mínimo umas 5 vezes em clínicas de reabilitação. E ela já tinha filhos, né? Já tinha os filhos. E ele falou assim, não, se você continuar, a gente não a próxima vez que você tiver que ser internada, a gente acabou. E aí, eu não sei se foi por causa disso, mas desculpe, o Aue foi um pedido de desculpa dela para ele. Sim. De alguma coisa sobre a relação, mas eu não sei se teve a ver com... Eu acho que talvez. Eu acho que talvez. Que também é uma música muito boa. Eu acho que ela falou, numa das últimas entrevistas, ela contou a história do Desculpe Aue, foi uma briga que eles tiveram. Uma briga de casal, né? Bom, gente, são 7h53, vou pedir licença rapidamente a vocês, fazer uma pausa e a gente volta, claro, para falar. E aí, trazendo todas essas dificuldades enfrentadas pela Rita e por tantas outras mulheres, que a gente começou a falar nomes aqui de mulheres importantes de Campos, e evidentemente que quando você fala assim, se não tiver no caso de Campos, um caderno grande ali com todos os nomes, a gente esquece. Mas um nome eu acho que vale a pena lembrar agora recentemente, que teve um episódio de recuperação de uns pertences dela e que estão aqui no Arquivo Público no Museu Histórico de Campos, a Mercedes Batista, primeira bailarina negra acho que foi no corpo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Também sensacional, extraordinário. Né? Que você fala em mulher e negra, aí, olha como que complica. Sim. Né? Bom, então a gente faz essa pausa rápida aqui, Natália Curtis e a Renata Monteiro, cantoras de rock, hoje conversando com a gente, compositoras, poetas também. Quem compõe é poeta também, não pode ser uma letra de música como essa você faz aí. Claro, quem entende poesia aqui para falar é Luiz, eu sou com certeza. Mal e pessimamente admirador. Então a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.